Olá, meus queridos, sexta-feira chegou, dia de vídeo extra no canal principal. Hoje é dia 11 de 10 de 2024 e daqui a um pouco, com a graça divina, estou pegando meu menino voltando da escola, pego as malas, pego as coisinhas e vou para Jaú. Durmo de sexta para sábado em Jaú, sábado de manhã, se Deus assim permitir e quiser, pego o carro e sigo viagem para Birigui. Pretendo chegar cedo, almoçar por lá, depois do almoço pego meu carrinho e volto de novo para Jaú. Jaú passo o resto do sábado, chega domingo, curto um pouquinho e depois pego e volto para Campinas. Certo? Não vou poder ficar muito tempo mesmo porque minha mãe tem exames para fazer de sangue nesta segunda-feira dos tratamentos que ela está fazendo. E assim vamos. Espero que nesse sábado a gente consiga definir de fato tudo, resolver todas as questões e bater os martelos com as decisões de ficar e resolver todos os problemas. Estou muito confiante, Deus está conosco e vamos que vamos, certo? Afinal de contas, tudo está caminhando como dentro dos propósitos divinos. Hoje eu vou ter que gravar o vídeo de amanhã, então amanhã eu não vou conseguir ficar batendo papo com vocês no chatzinho, mas eu já vou gravar o vídeo do sabadão, da fofoquinha, e tem coisas interessantes que nós vamos comentar. Inclusive de estruturas lá em Birigui, que vai ser construída lá, e a gente acha que é uma coisa só nossa, mas parece que o universo já está fazendo outras coisas para corroborar conosco lá naquelas bandas, para as grandes modificações, para as grandes mudanças? Pois é. E eu já tinha cantado meio que uma bola, eu acho que o espiritual vai querer me colocar no meio do setor de saúde, e eu acho que a coisa está andando de uma forma sem precedentes, se assim pode se dizer, muito rápida, muito latente. E quem sabe a gente consiga dar andamento e fazer muito mais do que a gente imagina ou imaginou em fazer. Pois é. São coisas acontecendo, são coisas fluindo, são coisas andando. Já entrei em contato para marcar, agendar com o deputado, um bate-papo com ele. Vamos ver como é que vai ficar a questão das agendas. E assim nós vamos caminhando, certo? Então eu estou fazendo meu papel, cutucando um daqui, outro de lá, falando com o presidente de partido daqui, falando com o deputado de lá, e a gente vendo como é que as coisas fluem, certo? Porque agora, uma semana após as eleições, dá aquela baixada, aquela coisa, o pessoal se reorganiza, cada um vai ver o que vai fazer, uns descansaram um pouquinho aqui, outros descansaram um pouquinho lá, e depois, no fim, as coisas fluem como devem fluir. Combinado? Muito bem. Meus queridos, falado um pouquinho da fofoquinha que vai ser do próximo vídeo de amanhã, que eu vou deixar até para os membros daqui do canal dos bastidores, já liberado, para vocês poderem ver antes. Tem algumas coisas que estão acontecendo no mercado que eu estou de zoião. Zoião, professor? Zoião. Exemplo, o dólar. O dólar nós estamos com 5,40 e 5,60 lá no Câmbio Chaco, numa das maiores operadoras de casas de câmbio da região da América Latina. E eles estão falando que o dólar tinha que estar em torno de 5,50. Eu estou acompanhando para ver se é num dia só ou se eles iam regular. E eles estão ainda mantendo ali. E o nosso dólar muito próximo dos 5,60. De duas uma. Ou começa a subir o câmbio paralelo, ou começa o nosso câmbio regular e abaixar, porque está fora da lógica. Agora, uma coisa que me deixou assim muito assim, uau, é a moeda argentina, o peso argentino. O peso argentino eu nunca vi tão estável, tão forte como eu estou vendo agora. O peso argentino está sendo vendido no câmbio paralelo, nessas casas de câmbio, por 1.150 e a venda por 1.300. A diferença da compra e da venda é muito pequena. Quando isso acontece é porque o fluxo de compra e venda está sendo muito alto. E eles estão conseguindo ter lucratividade com isso, e o risco é muito pequeno. Porque quando o risco é maior ou não está tendo muita lucratividade, ele aumenta a diferença da compra e venda. Ou seja, a coisa está andando muito bem, obrigado, lá na Argentina.
Ah, mas o povo está sofrendo. É claro, alguém tem que pagar o preço, né? Todo mundo quis mamar mamadeira, todo mundo quis a festa do oba-oba, agora tem alguém que tem que pagar o preço. Bom, o dólar ontem aqui no Brasil fechou em 5,59, no 0 a 0. E no fechamento da noite, deu uma leve queda caindo para 5,58. Ou seja, existe uma grande probabilidade de queda, de começar a cair. Aleluia! Amém, meus irmãos! Oh, meu Deus do céu! A Bolsa de Valores da Alemanha, no 0 a 0 de novo. Estável. 19.227. A Bolsa do Brasil subiu 0,3, também estável. Praticamente no 0 a 0. Uma leve subidinha. Fechou em 130.352. E eu olhando aqui, tudo azulzinho. Tá até bonito, rapaz. Ficou uma leve subida, mas ficou uma leve subida bonita. Tudo beleza. Então, nós entramos, mesmo com muvucas e problemas no Congresso, nós entramos mais brandos do que se possa imaginar. Então o Brasil, ele parece que está tudo degringolado, mas está bom demais, se assim a gente fosse analisar. Certo? Não está tão horroroso. E olha que teve gente xingando. Eu estava vendo uma das reportagens, eu acho que eu nem pus aqui. Eu estava vendo uma das reportagens que o pessoal estava xingando. O Haddad, ele foi num congresso, negócio de seguradores, lá no negócio de seguradoras. E o pessoal estava criticando ele. E ele pegou e deu uma resposta. Falou assim, eu fiz mais do que o gajo que vocês idolatram aí. Ai, meu Deus do céu. Cenas do próximo capítulo. Vamos vendo até onde chega esse trem aí, ok? Vamos lá. Jornal da Infomoney. Furacão Milton mata ao menos 10 pessoas. Só que tem um detalhe. Foi realmente esse furacão está sendo assim o pré-anúncio de como vão ser todas as coisas. E eu que pedi para chover antes, hein? Eu pedi antes de aparecer nos relógios e antes de aparecer nos negócios de meteorologia, hein? Para chover em Birigui. E parece que já choveu lá, hein? E parece que chegou a chuvinha e parece que hoje fica um pouquinho mais de chuvinha. E para amanhã, a hora que eu chegar, já tá tudo bonitinho, sem chuvinha. Eu adoro, rapaz. Ai, como é que eu gosto dessas coisas do espiritual. Mas voltando para a tempestade que atingiu a Flórida lá. O furacão que virou tempestade e tudo mais. Meus queridos, uma monstruosidade. Saiu voando tudo quanto que é coisa, arrebentou tudo quanto que era coisa. Comerciante se lascou de todo jeito. É muito dinheiro que vai ter que ser gasto para reconstruir aquilo ali. As seguradoras vão quebrar? Como é que vai ser? Porque é muita quebra, muita perda. Vai ter que reconstruir uma parte dos Estados Unidos. 5% dos Estados Unidos inteiro vai ter que ser reconstruído, que é o que vale ali de concentração de tudo. Só que destruiu tudo mesmo? Olha só que interessante. Comércio varejista começou a voltar hoje. Ué, então eles estão de pé ainda. E maioria dos parques temáticos vão retomar atividades também hoje. Aliás, o comércio voltou ontem. Já ainda com tempestade ainda, já voltaram. E os parques hoje, na sexta-feira. Porque praticamente tudo hoje, vai. Porque eles liberaram no final do dia para não sei o quê. Que foi quando o pessoal libera para poder voltar a fazer movimentação. Agora, se já liberou os parques para voltar a funcionar e tudo mais, mas pera lá. Quem vai no parque vai precisar de hotel. Quem vai no parque vai precisar de infraestrutura. E vai ter isso? Vai num parque onde pode ter água suja? Onde pode estar cheio de lama? Como é que eles conseguem abrir um parque assim de um dia para o outro? Uma coisa muito louca, não é? Eu acho bizarro. Mas isso mostra a velocidade que esses gajos têm. Parece o Japão. Japão também, quando tem vira e mexe, tem aqueles furduns lá, é terremoto, é não sei o quê. Cara, esses caras têm tanta sincronicidade que eles fazem tudo isso aí, parece que caiu o planeta. Eles se reorganizam tão rápido e tá tudo resolvido e tá tudo bonitinho. E eu acho maravilhoso. E graças a Deus estou indo numa das maiores colônias japonesas do país, do Brasil, que fica lá na região de Birigui. Graças a Deus, né? E eu vou falar uma coisa para você, hein?
E nós vamos abrir uma luta ali, uma frente para nós termos uma rua japonesa, né, com cultura japonesa, para pelo menos se a gente fazer um parque, alguma coisa, para ter como se fosse coisas dedicadas mesmo de fato. Aqui em Campinas tem, cara, uma rua onde fica a Nipo, né, o clube da Nipo. Tem a rua com aqueles postezinhos vermelhinho, tudo bonitinho, assim, com as coisinhas de iluminação bonita. Precisa trazer essas culturas. Lá também tem a cultura turca, então também tem que fazer o negócio. Essas coisas de cultura de antigo, ela tem que estar viva. Ela não pode ser simplesmente esquecida. Isso tem que trazer, porque isso é cultura, isso é importante. Porque a partir do momento que você faz um negócio desse, começa a aparecer vários restaurantes do setor da área, começa a aparecer vários comércios da área, produtos de ser da área, do setor. As pessoas começam a ver, começa a ter festividade, danças. Eu tenho meus primos que tocam aquele tambor lá, que eu esqueci o nome que é, do Japão. Os filhos dele tudo toca, tudo não sei o que lá. E é uma beleza, pai. É bonito as festas. E é importante ter, né? Então fazer uma área bonita com as cerejeiras. Não sei se consegue viver, né? Tanto calor. Ela precisa de um pouco de frio. Mas não custa, né, tentar, né? Às vezes tem algumas adaptações aí, você faz aí umas pra ter aquela coisa bonita, né? Não é? Precisa ter, né? Cultura chama comércio, comércio chama dinheiro, né? Chama a população das regiões e tudo mais, né? Essas coisas são importantes. Então o furacão passou lá nos Estados Unidos. Estão falando que desastrou tudo, mas ao mesmo tempo eu já estou vendo até parque voltar a funcionar. Tá meio estranha essa história. Parece que destruiu algumas coisas muito pontuais, porque dentro do furacão foram vendo os. Como é que eles falaram? Foram micro furacõezinhos que eles chamam de. Não é vendaval. Oh, meu Deus do céu, esqueci como é. Também não é tufão. É aqueles que. Tornados. Mini tornados. No meio do furacão iam surgindo e iam levando casas. Destruindo coisas no meio do caminho. Então o que mais destruiu não foi o furacão, mas foram os tornados que foram surgindo no meio dos furacões. Certo? Pelo menos dentro das matérias que eu andei lendo pelos jornais, tá? Não estou lá para ter certeza absoluta. Jornal da Infomoney. Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos sobem e são os maiores desde agosto de 2023. O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos cresceu 33 mil para 258 mil solicitações na semana encerrada em 5 de outubro. Só que tem um detalhe, gente. A quantidade de gente que é mandada embora e depois é contratada lá nos Estados Unidos é assim como se fosse uma coisa mais natural que existe. Os americanos têm muito costume de ficar, pede as contas, depois volta, vai, depois volta. Eles ficam trocando de emprego como se fosse uma coisa natural. Então eu não fico entrando muito nesses números para falar, tá vendo, o governo do Biden tá horroroso, não sei o quê. Não é bem assim. Só que para uma campanha política que está tendo lá, isso aqui é um prato cheio. Então a gente vai acompanhando uma daqui de lá e vamos vendo até onde chega. Agora, que o desemprego vai aumentar por causa do furacão que passou e não sei o quê, é óbvio. Mas logo em seguida aumenta o emprego porque vai precisar de um mundo de gente para reconstruir lá. Certo? Eles vão ter que contratar um monte de gente temporária, um monte de gente para ligar as energias, arrumar as casas. Ih, rapaz, vai, eles vão migrar, vai migrar um monte de gente só para fazer essas coisas. Pode ter certeza disso. E eu não entro muito nessas ondas, não, tá? Por isso que eu quase não falo disso daqui, porque é um tarde, uma semana sobe, outra semana desce, uma semana sobe, outra semana desce. Não entro nisso, não. Jornal Isto É. Reunião dos BRICS na Rússia terá, presta atenção, 24 líderes e secretário das Nações Unidas. A Rússia informou nesta quinta-feira, ontem, que a próxima reunião dos BRICS agendada para acontecer entre os dias 22 e 24 de outubro, em Kazan, terá a presença de 24 chefes de Estado ou de governos e do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres.
O conselheiro de política externa do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda afirmou que outros 8 países estarão representados na cúpula em um nível menor. O mandatário russo, e olha que o Putin não pode sair andando para cima e para baixo, que ele tem mandado de prisão, participará de cerca de 20 reuniões bilaterais que terão início do dia 21. Originalmente formado por Brasil, Rússia, Índia e China, o BRICS se expandiu nos últimos anos. Incluiu África do Sul, Egito, inimigo de Israel, Etiópia, Irã, inimigo de Israel, Emirados Árabes, Arábia Saudita. No caso de Riad, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, não viajará para Kazan, mas enviará o ministro de Relações Exteriores do reino para representar a nação da Península Arábica. Ou seja, os BRICS estão crescendo, eu acho ótimo, as implantações do anticristo tá numa velocidade gigantesca, a formação de uma moeda única é notável, e a probabilidade de ter BRICS, a moeda BRICS e a moeda dólar no planeta vai ser gigantesca. O euro, não sei até quando vai existir. Se tiver a tal da guerra de extermínio, eu acho que deixa de existir. Muitas pessoas saindo da Alemanha e vindo para o Brasil, estou tendo relatos atrás de relatos. A região sul está congelando, igual eu já tinha anunciado semanas e semanas atrás, que a chuva ia subir, e começar a fazer a mesma coisa que talvez fez no Rio Grande do Sul, ia começar a subir em Santa Catarina. Depois que devastasse Santa Catarina, eles iam subir mais ainda a energia do planeta, ia subir lá para o Paraná, até na divisa com o sul de São Paulo, destruindo também aquela parte do sul, com tanta chuva que vai acontecer. Mas, professor, por que tudo isso? Porque já tem que preparar a região sul para a transformação da Europa. Meus queridos, pelo que eu vi do espiritual, isso já está selado. Inclusive, a decisão da minha mudança para Birigui estava dependendo, por isso que eu questionei o espiritual. Parece que a decisão de eu ir, de fato, para Birigui ou não, ia depender dessa mudança do planeta. Essa mudança do contexto planetário. E pelo visto e pelo que eu entendi, realmente vai acontecer. Realmente aconteceu. Então nós veremos cenas do próximo capítulo. Combinado? Muito bem. Ai. Pois é. Muita coisa vai mudar nos próximos anos. Muita. Coisas maravilhosas com desastres horrorosos. Vai juntar coisas incríveis com coisas desastrosas. Vai ser os extremos dos extremos até na evolução planetária. De destruição com reconstrução, com evolução, com tudo mais. Vamos lá, presta atenção. Jornal DW Brasil. Crise. Presta atenção nessa, hein? Crise deixa empresas alemãs expostas à aquisição estrangeira. Como é que é? A recessão paralisa a economia alemã, mas a bolsa está boa. Olha só que engraçado. Tornando o país menos atraente como polo de negócios. Algumas empresas já são consideradas possíveis candidatas à compra por grupos do exterior. Xi Jinping pode comprar. Xi Jinping pode vir com a sua China, país China, e comprar um monte de empresa. Prestem atenção. Tá tudo andando por um sistema, por uma situação aonde a China vai virar uma potência mundial. Eles estão armazenando dinheiro, e não se engane. Eles vão fazer uma jogada que vai transformar eles numa grande potência do planeta, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Jornal da Infomoney. Aqui no Brasil. Olha só que interessante. Não sei se vocês viram, mas as comissões andaram aprovando coisas para controlar o STF.
E aí o Barroso, o ministro do STF, o Barroso, reage a pacote anti-STF. Saiu aqui na Infomone. 2 pontos. Abre aspas. Não se mexe em instituições que estão funcionando. Fecha aspas. Que está funcionando, eu sei. O problema é se estão funcionando de acordo com a Constituição ou não. Que está funcionando, eu acho que está funcionando até demais. Diferente do Congresso, que não está funcionando é nada. Tá tudo parado, só prova nome de rua, sei lá o quê. Só porcaria, só dia de não sei o que, dia não sei o que lá, só dia. Só dia pra cá, dia pra lá. O presidente da corte se manifestou um dia após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, de propostas que limitam os poderes do Supremo Tribunal Federal. Será que vai andar pra frente ou não? Um ministro já se levantou. E aí? E aí que tá pegando fogo no parquinho. E você sabe como é que vai ficar isso aqui? Olha só a retaliação. Jornal da Infomone. Sem acordo entre governo e Congresso, o Dino, ministro do STF, mantém emendas parlamentares suspensas. Sabe o que é isso? É aquele dinheiro do governo, que os deputados teriam para falar, vai para essa prefeitura, vai para aquele reduto, vai para esse reduto, vai para aquele, vai para esse, vai para aquele, vai para esse. Simplesmente não tem. E aí? Cortou. O ministro só cortou o dinheiro do Congresso inteiro. Algo que o Congresso aprovou. A decisão do ministro do Supremo foi tomada após uma reunião realizada nesta quinta-feira, ontem, com técnicos do Executivo, do Legislativo e do Ministério Público, além de representantes de partidos políticos. E ele falou, sem transparência, nada de dinheiro de emenda. E aí? E aí, moço? Fogo no parquinho, literalmente. E vocês estão vendo a briga que está acontecendo? Virou guerra de braço. E aí? E o Arthur Lira já pegou e falou assim, não, pode ficar tranquilo, STF, que nós vamos travar tudo isso aí, não vai passar nada aqui não. O Arthur Lira, que raio que é Arthur Lira isso aí, que fazendo essas coisas aí? Deixa andar. Quem tem que decidir é a maioria do Congresso, não é um presidente do Congresso ou o presidente do Senado. O presidente do Congresso, o presidente do Senado, só tem que presidir e não mandar. Virou o quê? Ditadura do Congresso? Eu não gosto dessa postura. Se estamos em democracia, que a maioria vote e saia. Coloque em votação. Se a maioria quiser, pois bem. Se não quiser, pois bem. Simples assim. A maioria tem que mandar. Democracia é isso. Maioria manda. E não minoria tem poderes absolutos. Vai dar pano pra manga isso aqui. Isso aqui vai dar pano pra manga. Você pode ter certeza, viu? Vocês vão ver o que é fúria de deputado. Ah, moço. Para essas eleições de deputado e senador? Jornal da Infomone. Nunes, 2 pontos. Já começou as conversinhas para angariar apoiadores. Se Bolsonaro indicar Paulo Guedes para a Fazenda, eu aceito. Fecha aspas. Em Sabatina, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição, afirmou que está aberto a indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro para compor seu eventual novo governo. O cara nem ganhou, já estão negociando o novo governo. Não para por aí. Mas vamos lá. É assim que agora funciona. Vamos tentar enganar o povo de todo jeito. É mais ou menos isso, viu? Jornal da Infomone. Não estou falando que vão enganar, mas as falas agora são tudo para conquistar. Depois que ganha, fala, não deu, não pôde, não funcionou, não era bem assim. É sempre assim que eu vejo. Aí vamos lá, olha aqui. Jornal da Infomone. De olho em novos eleitores, Boulos incorpora propostas de Tabata e Marçal. Deputado tenta se consolidar como o nome contra tudo o que está aí e defende diálogos com quem apoiou outros candidatos no primeiro turno. Ou seja, ele está chegando como assim? Eu não sou aquele que tem ódio de ninguém. Eu vou conversar com todo mundo.
Nossa, olha, é o homem que quer a paz, o amor. Perfeita. A técnica que ele está usando é perfeita. E vai levar muita gente nessa conversa. Você pode ter certeza. E aí ele ainda pegou e falou assim: não, eu vou incorporar as propostas da Tabata de Marçal. Ou seja, tipo, eu reconheço que eles têm ideias lindas, maravilhosas e merecem vir. Ele só não falou quais as propostas. Ele pode pegar uma propostinha desse tamanho aqui assim, ó, que não vale nem 0,5% de todas as propostas que a pessoa fez. E aí? E aí, pergunto eu, e aí? A novela das enganações começou com força total. Mas vamos que vamos. Jornal da BBC News. Amo esse jornal. Como o Brasil tem comunidade libanesa maior do que a população do Líbano? Uau! E normalmente é turco-libanês, né? Eles são quase que uma mistura. Eles migraram muito de um lugar para o outro. Então eles têm uma grande mistura ali naquela região, naquele eixo, de uma grande mistura de ideias e tudo mais. Desde o período otomano, teve muitas coisas. Porque veio persas, otomano, virou uma furdunço ali. Aquela região ali, o mapa sempre era assim, passa para um, depois passa para outro, passa para um, passa para outro. Um ganhou, depois outro ganhou. Agora que deu uma parada com isso aí, né? Mais ou menos, né? Então vamos ver aqui. O terceiro voo de repatriação dos brasileiros do Líbano chegou a São Paulo, nesta quinta-feira, em uma aeronave das Forças Aéreas Brasileiras, com 218 passageiros a bordo. E aí, então, o Brasil já trouxe 674 pessoas e 11 animais de estimação. Aí, olha só que interessante. O Líbano é o país que abriga o maior número de brasileiros no Oriente Médio, com uma comunidade estimada em 21 mil pessoas. Então, é uma das maiores comunidades brasileiras lá. Só que eles também estão aqui, ou seja, o Brasil virou como se fosse uma segunda casa para os libaneses. Tanto é que você vai vendo os nomes, que aqui mesmo, ó, o prefeito daqui, Dário Saad, é libanês. Aqui nós temos o Paulo Haddad, ele também é de origem do Oriente Médio. Você vai vendo os nomes, ó, o presidente do PSD, Kassab também é de origem do Oriente Médio. Então você vai vendo várias personagens, várias pessoas com muitas descendências. Eu acho isso incrível, principalmente aqui no Brasil, que precisa juntar os povos, porque é isso que dá a conotação do universalismo de fato, a união das raças e dos povos. E assim a gente vai caminhando, certo? E aí, o pessoal veio aqui como todos os outros veio, sempre depois de alguma grande guerra, sempre depois de algum grande evento, sempre depois de algum grande problema, tem o fluxo de migração. As migrações sempre acontecem depois de grandes guerras. Não se engane. Quantos ucranianos entraram para dentro da Europa? Por causa da guerra. Então você tem essas situações, essas questões, aonde você tem as migrações. Então, na época do Império Turco-Otomano, teve muita migração para cá, certo? Porque estava tendo adaptações, não sei o que lá, e assim vai. Tanto por isso que tem um monte de japonês, tem um monte de coisa. Sempre é por causa ou de grandes desastres ou de grandes guerras. Muita gente não quer enfrentar guerras e não quer ficar em onde tem guerras. É melhor sair e se afugentar. Uma matéria interessante, viu? Para quem é da linhagem. Jornal AFP. Falando no Líbano. Força das Nações Unidas, no Líbano, acusa Israel de atirar contra sua base, gerando protestos internacionais. O pessoal do Hezbollah estava se escondendo atrás das forças de segurança das Nações Unidas. Eles estavam usando o pessoal de capacete azul de escudo. Aí deu problema. E aí, meu querido,
Os caras de Israel acabou atingindo os negócios das Nações Unidas. Rapaz do céu, as Nações Unidas. Israel tá fazendo coisas que ela vai perder o apoio, ela vai ficar sozinha nesse planeta. Vai ser só Estados Unidos para segurar um pouquinho a onda dela, e aí que vai ser a destruição total. Eu só tô vendo os caras indo fazendo coisa que vai dar ruim. Mas as Nações Unidas têm culpa. Pois é, rapaz. Mas, entendeu? É difícil, eu sei que é difícil. Porque se demorar muito, toma no nariz. Se for muito rápido, toma no nariz. Então se toma no nariz de um jeito ou de outro. Tá difícil a coisa. Mas o que se pode evitar, evite. É melhor você evitar e ter apoios de outros do que você enfrentar e perder o apoio de todo mundo. Assim penso eu. Posso estar errado, mas assim penso eu. Jornal Reuters. França exige explicação de Israel após disparos contra as forças das Nações Unidas no Líbano. Aí, já tem um que já falou, olha, eu vou parar de te ajudar. Não conte mais comigo. A França já está tirando o pezinho do acelerador. E aí? É menos armas, menos apoio da OTAN, menos apoio de um monte de coisa. Em contrapartida, a Alemanha é diferente. Ela já está fundando, então, para levantar a economia, vamos gastar com arma. Jornal DW Brasil. É assim que funciona. Tudo dinheiro. O dinheiro é lindo, rapaz. Que benção. Scholz anuncia novos envios de armas da Alemanha para Israel. O governo alemão negou que tenha interrompido as exportações de armamentos para Tel Aviv, mas dados apontam redução drástica em relação a 2023. Reduziram, mas continuam mandando. Ok? Resumo da ópera é essa. Muito bem. Correio do Brasil. Aí aparece quem? A Greta! A salvadora do universo e do planeta. Só que não, né? Desculpa lá, mas uma bela de uma oportunista, né? Que o pessoal pegou e criou um personagem. Então é um personagem criado pela mídia e que se tornou o representante das defesas do clima, do meio ambiente e tudo mais. E não é, né? Porque essa menina não me representa em lugar nenhum. Se tem alguém que me representa é a força divina. Mais nada. Mas vamos lá. Greta acusa o governo da Alemanha de silenciar causa palestina. Polícia alemã desmonta acampamento pró-palestino em Dortmund que seria visitado pela ativista. Autoridades inicialmente justificaram a ação argumentando que Thunberg era uma participante potencialmente violenta. Claro, ela ia incitar um monte de oba-oba, um monte de furdunço. Eu aconselho o pessoal ver o filme que foi liberado, que para mim não é filme, é documentário, do Brasil Paralelo, sobre as explicações, como é que foi, como é que nasceu todas as coisas, o tamanho do problema que é. Porque foi prometido uma coisa para um país e foi prometido a mesma coisa para o outro. E aí, quem que vai ter o quê? E é o culpado quem que é isso aí? Inglaterra, né? Pois é. Culpado de tudo isso daí, Inglaterra. Onde nasceu todas essas badernas. E tão quietinho, ninguém fala nada, não quer saber de nada. Eu só observo. Jornal Reuters. Aí entra dinheirinha. Países do Golfo pedem aos Estados Unidos que impeçam Israel de bombardear instalações petrolíferas do Irã. Países do Golfo estão pressionando Washington para impedir que Israel ataque instalações petrolíferas do Irã, por estarem preocupados com a possibilidade de suas próprias instalações petrolíferas serem atacadas pelos aliados do Teherã. Caso o conflito se agrave, disseram 3 fontes do Golfo a Reuters. Como parte das suas tentativas de evitar serem pegos no fogo cruzado, os países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar, também estão se recusando a permitir que Israel
sobrevoe seu espaço aéreo para qualquer ataque ao Irã e transmitam isso ao Washington, disseram as 3 fontes próximas aos círculos governamentais. E Israel prometeu que o Irã pagará por seu ataque com mísseis na semana passada. E é o seguinte: o que faz o Irã ter receita? Minérios. Então vai ter que atacar lugar que tem minérios para minar a receita deles. O que faz o Irã ter receita? Petróleo. Então vai ter que atacar para acabar. E o que faz o Irã ser potente? Potência nuclear. Então vai ter que atacar coisa. Então essas 3 lugares vai ter que atacar. E a hora que atacar, eles estão falando que o Teherã vai atacar eles também. Então vai virar uma furdunça, vai virar uma guerra generalizada para tudo quanto é lugar. Vai ser o famoso perde-perde. E nisso, o barril do petróleo dobra. Se você paga R$6 no litro de gasolina, vai para 12, 10, 12, 10, 12. Eu já cantei essa bola lá atrás. Teve gente que não acreditou, mas vai para 10, 12. E é nessa hora que é importante o governo ser forte, firme e fazer valorizar a nossa moeda. Aí a nossa moeda tem que ser valorizada. Nós temos que produzir petróleo para que o mundo venha buscar petróleo aqui. E nessa situação, sabe o que acontece? Com certeza os Estados Unidos vêm invadir Venezuela. Porque ele vai precisar de petróleo, o Brasil é amiguinho de não sei quem, a Venezuela é amiguinho de não sei quem. Chega os Estados Unidos e fala assim: acabou a brincadeira, vem cá. Rapaz, está tudo caminhando para o caos. E tudo caminhando para o que foi descrito pelo Chico Xavier. Estados Unidos pegar a região da Amazônia, vai entrar pela Venezuela, desculpa, vai ser o petróleo. Aqui no sul está sendo destruído tudo com frio, chuva. Já está sendo preparado tudo para a vinda dos europeus para cá. Eu, que estava na divisa aqui com a Europa futura, já estou subindo para o meio do Brasil de fato, bem no miolo do Brasil. E eu só observo. Tudo acontecendo. Jornal Reuters. Inquérito das Nações Unidas acusa Israel de crime de extermínio na destruição do sistema de saúde de Gaza. E agora as Nações Unidas, com esse ataque que teve, ela subiu o tom e falou assim: olha, vocês estão sendo acusados de crime de extermínio na destruição do sistema de saúde de Gaza. Vocês destruíram tudo e não querem nem que as pessoas tenham atendimento à saúde? Como é que faz isso? Só que o pessoal construiu túneis embaixo dos hospitais. E aí? Faz o quê? Israel deveria pegar e construir hospitais bem na fronteira, pegar as pessoas doentes, tratar na fronteira de Israel, pegar e ceder o espaço para as Nações Unidas em Israel, para fazer esses tratamentos. Criar vilas e assentamentos em Israel para fazer todas as situações de tratamento, pegar as pessoas, cadastrar todas as pessoas, fazer as pessoas terem água, comida, tudo bonitinho. Estão fazendo isso? Não. Deveriam fazer. Eu só observo. Tem coisa errada aí, tá? Ah, mas professor... Cara, eu passo a mão na cabeça de Israel, mas também puxo a orelha quando precisa. Tudo, eu vou repetir uma coisa que eu sempre ensino. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Uma guerra tem lado bom, professor? Tem. Por incrível que pareça, ainda tem. Porque quando você destrói tudo, você reconstrói, você regenera, entra numa regeneração, transformando em outra situação. E para a gente encerrar o vídeo de hoje, não se engane, a Rússia ainda está ativa, mas ninguém fala nada. Jornal Reuters. Rússia atinge instalações civis de infraestrutura na Ucrânia. E não se enganem, a quantidade de mortos que a Rússia está tendo está batendo recorde atrás de recorde de área de baixa de soldado. Não vai achando que está tudo lindo, mil maravilha, não. Tudo tem um preço, e o preço está sendo alto. Meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a minha viagem. Graças a Deus, Deus sabe que eu não gosto de pegar sol na estrada, deixou algumas nuvens para mim. Que esteja seco, pelo menos, a estrada um pouco, para que eu não tenha problemas com os trânsitos. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.